enganou. Caímos. Estamos sendo sabotados. Sabotado. E o Instagram me enganou, porque quando eu estava esperando dar 30 segundos, esperar a galera voltar, eu estava esperando dar 30 segundos para te avisar, ó, vai cair, a gente volta, avisar você, avisar todo mundo, né? Aí eu estava de olho no relógio, eu vi que já estava perto das 18. Só que aí apareceu uma contagem aqui em cima do Instagram dizendo que eu tinha 2 minutos. Aí eu olhei pro relógio, olhei pro Instagram, vou confiar no Instagram. Ele cortou com 40 segundos, era 40 segundos, não, era um minuto que estava faltando e cortou. Mas ele salvou? Não, salvei já. Mas Então tá ótimo. caiu antes de eu avisar a galera, porque o Instagram me enganou. Eu ia avisar. Então, você parou de me ouvir e caiu quando eu estava falando sobre o quê? Então, você tinha feito. Você estava falando que os alunos já estavam ressignificando o entendimento deles de saúde depois que eles vivenciaram. Tanto eles aprenderam. Você estava falando dos protocolos do Colégio Americano. Eles trabalharam o Colégio Americano, foram nos dois ambientes e voltaram com a outra possibilidade, outra perspectiva, né? De contextualização daquele protocolo. Deixa eu só esperar um pouquinho para a galera voltar. Bom que a gente bebe uma água aí. Isso. Minhas cachorras reconhecem que eu estou vivo, que está tudo escuro. Aí elas ficam todas nervosas. A galera já. Eu ia ver aqui se a gente se eu tinha perdido as perguntas, mas a galera está com as perguntas aqui. Isso, seria bom continuar as perguntas aí, né? Quem colocou as perguntas, realmente, o professor Léo está falando aí que cada. E para ver se eu estou prestando atenção. Eu acho que quem está derrubando é ele. Quem está derrubando é ele. Ele é o chefe, quem está derrubando é ele. Aí ele, vamos ver se ele está dando conta. Temos 10, nós estávamos com 22 quando caiu. Vamos esperar mais 2 minutinhos? Oi, rapaz. Não, sem problema. Das 6h05. Eu tava vendo no cronômetro, pô, eu tenho que avisar a galera que a gente vai voltar. E aí, caiu antes do tempo que ele disse que ia cair. Vamos lá. O pessoal dizendo aí que está gostando. A professora Vanina tinha feito uma pergunta. Pedir para a Vanina, você bota de novo aí, Vanina, porque ficou. A gente perdeu lá, né? Foi. Então, estamos com 14, vamos esperar mais 1 minuto, a gente continua. A pergunta dela, não sei se nem se a Vanina precisa, que eu lembro da pergunta, era que se você já tinha feito uma análise, qual era o seu posicionamento com relação aos os referenciais curriculares dos estados no trato com a saúde. E se você não tivesse se não tivesse feito um estudo com todos os referenciais, mas pelo menos o referencial de Pernambuco, né? Como é que como é que aparecia a saúde no referencial de Pernambuco. Foi isso, Vanina? Isso, botou aí referenciais curriculares. Então, a discussão que a gente fez. A discussão que a gente fez em 2017, mais ou menos, ele dava conta de compreender a mesma expressão que a gente. Eu vou fazer o seguinte, já que a gente está esperando chegar. Opa! O professor Léo fez uma pergunta também e eu vou entrar na discussão dele depois também. As minhas cadelas estão chorando. Enquanto a gente não bate 20, eu vou pedir 1 minuto para vocês, só para jogar ração aqui fora. Rapidinho. Enquanto isso, eu vou botando o nome aqui de novo.
Colar. Aqui, papai, toma. Cadê? Sim, pronto. Botei já. Já tô chegando. Rapidinho. Espera aí, viu? Daqui a pouco eu entro. Fica aí. Oxe, quem tá aqui? Vai pra rua. Vai. Pronto? Pronto. Vamos lá. Então, vê só. Eu queria propor primeiro que eu terminasse a fala para depois responder as perguntas, tá bom? O que acontece, gente? Aí, pegando o que eu estava falando para vocês, o movimento em que eu fiz na ginástica, naquele contexto, ele transitou entre fazer com que o estudante pudesse entender a sua relação individual e biológica com a prática do exercício físico e das práticas corporais, entendesse que aquilo não é por acaso. E como é que ele entendeu que aquilo não é por acaso? É entender que existem princípios para o treinamento esportivo, que não é somente eu fazer por fazer, e que no meio desses princípios existe um chamado individualidade biológica, e que nessa individualidade biológica existe a avaliação física, e que essa avaliação física faz com que o estudante possa, de diferentes maneiras, a mais fácil, que é o VO2, desenvolver a sua prática, e depois eles experimentaram ainda o treinamento funcional, e aí depois que a gente foi para as ruas. Você percebe que, a um primeiro olhar, você pode fazer uma pergunta assim: João, o que diferencia você de uma pessoa que trabalha a partir da aptidão física como referencial básico? É que o objetivo que se estabelece para uma prática, ela não tangencia o tipo de conteúdo que eu vou escolher. É muito importante a gente pensar. Não é porque eu sou uma pessoa que aborda em uma abordagem dita, referenciada como uma abordagem crítica, como uma crítica superadora, que eu vou, durante as aulas, ficar falando do sexo dos anjos, não. Eu vou tratar sobre aptidão física e exercício físico. Só que a importância que eu vou atribuir àquilo na vida da pessoa vai ser diferente de uma pessoa que vai atribuir uma importância voltada apenas para o desenvolvimento de aptidões. Eu vou fazer com que a pessoa entenda, como eu coloquei para vocês, que existem elementos de determinação que são tangenciados por instâncias individuais, por dimensões particulares e por dimensões universais. As individuais ou singulares, as dimensões singulares, dizem respeito, quando a gente está falando da saúde, né, dessa discussão aqui a partir do Nine Brave, sobre aquilo que é o biológico. Então, nos primeiros dias, eles aprenderam sobre elementos biológicos singulares, que não tem como mudar por vontade apenas. Depois eles entenderam que existe na cidade de Garanhuns uma série de correlações políticas que permitem com que pessoas possam desenvolver ou não o exercício físico. E aí, dentro disso está o quê? A organização da cidade. Para que uma rua serve e a outra não? Por que uma rua tem espaço adequado e a outra não tem? Quando você vai ver, uma rua é a rua do comércio e a outra é a rua de um outro tipo de comércio, de pessoas de melhor poder aquisitivo. Então, aquela rua recebe recapeamento todo ano, é pintada, as pessoas pedalam, é um tapete, dá para você comer nela. Já a outra não tem calçada completa, tem buraco na calçada, então nem na calçada dá para você ir. Então, por que isso acontece? Então, a gente faz esse tipo de discussão. Ao final, né, os estudantes fizeram as entrevistas e trouxeram o resultado das entrevistas. Foi uma das coisas mais lindas. Porque eles mostraram para mim, né, eles trouxeram para mim uma outra forma de compreender a saúde. Eles viram com as pessoas que eles entrevistaram que não é simplesmente chegar e reproduzir uma ideologia de que eu não faço exercício porque eu não quero. Pode até ser que seja porque você não quer. Mas a sua vontade, inclusive, é determinada por uma série de coisas. Por exemplo,
No nosso tempo, eu posso falar isso já, e isso me dá muito medo. Mas no nosso tempo, quando nós éramos mais novos, ninguém falava em treinamento funcional. Se falava em musculação, se falava em outras coisas. Então, a minha vontade de fazer treinamento funcional hoje não seria expressa antes. Então, quer dizer que naquele momento eu era algum tipo de preguiçoso? Não. Quer dizer que aquilo que é elemento da minha vontade, elemento dos meus interesses, elemento dos meus comportamentos, ele também é determinado pelas correlações políticas e pelos poderes que se instituem na minha vida. Isso quer dizer que eu sou um sujeito... que você tem, né? Pelas experiências que você tem, conhecimentos que você tem. Né? Exatamente. E que passa por isso, né, Bruno? Até a competência motora que você tem também. Então, tudo isso acaba sendo tangenciado por uma relação social. Então, mais importante do que eu falar disso num livro ou num artigo, é o estudante saber disso. Porque o estudante, até no momento em que ele for escolher um lugar para entender a prática do exercício físico, ele vai de forma crítica. Ele não vai chegar num lugar em que as pessoas vão prometer para ele uma mudança no seu corpo apenas por um modismo. E sim por compreender que aquele exercício físico é importante para a sua saúde, mas que a saúde não é apenas a ausência de doença, como muitos ainda são levados a saber. Os estudantes aprendem tudo isso e reforçam isso na sua prática, no seu dia a dia. Se eu fosse abrir, eu costumo fazer essa brincadeira, que se eu fosse abrir o meu direct do Instagram, o pessoal ia chorar, porque os estudantes vêm para mim de volta dizendo que realmente, professor, aquelas conversas que a gente tinha em sala de aula sobre essa questão de exercício físico, realmente é verdade. Eu vejo muita gente reproduzindo culpabilização das pessoas, quando na verdade não existe. Então é uma coisa que eu não falava na minha graduação, mas que os meus estudantes conseguem discutir. Eles deixaram de aprender sobre a aptidão física? Não. Mas eles entenderam que a aptidão física é um elemento que dentro da sua saúde e dentro da sua vida é determinado. Não é algo que acontece apenas por vontade própria, né? E aí, assim, é um exemplo que eu dou para vocês, eu prefiro falar por exemplos. Porque falar da dimensão apenas teórica e propositiva e indo para uma discussão outra, é muito, às vezes se torna um lugar comum. E às vezes acaba reforçando a crítica que fazem, de dizer, você fala muito bonito, mas como é que você faria? Eu estou dizendo logo como é que eu faço para que você interprete. Que fica mais fácil de se entender, né? E aí, gente, eu estou aberto para o tempo que vocês quiserem fazer perguntas para mim. Podem fazer as perguntas e eu espero poder ter sido minimamente proveitoso para que possa ter sido minimamente proveitoso. Está sendo bastante. Deixa eu ver. Tem a questão do referencial curricular, né? Que a Vanina coloca. E tem que foi outro. O Leonardo também perguntou nessa questão dessa dita abordagem da saúde renovada, né? Que a gente vê muito na produção, acho que da Soraya, né? Soraya Darido. Ou não que veja muito, mas acho que foi ela que deu evidência para esse termo, né? E aí tem algumas perguntas aqui que os estudantes fizeram depois dessas, aí eu tenho aqui mais 3 questões que eu vou botar na tela. Zero problemas. Primeiro, em relação à pergunta da professora, eu posso falar do tempo em que eu acompanhei, que foi até 2017. Eu participei das formações continuadas, mais ou menos até um ano de 2014. Entre 2012 e 2014. A formação continuada dos professores da rede, né? Dos professores da rede de Pernambuco. Nos currículos de Pernambuco, a gente viu um desenvolvimento de uma compreensão de saúde, em que a saúde era compreendida como esse componente sociopolítico, que se organiza e se expressa de maneira que subjaz os temas da cultura corporal. Ele não nega a dimensão fisiológica, como eu fiz aqui, mas expressa nesses temas, nesses conteúdos, uma abordagem que procura superar e trazer novos elementos, incorporar outros elementos referenciados pela prática social das pessoas e pela correlação entre essa prática social e a prática social e as instâncias gerais sociopolíticas. Eu queria
trazer um outro exemplo que não é meu, mas está na dissertação da professora Anatécia Carvalho, e eu vou mandar também para você, Bruno, em que ela faz esse exemplo da dança. Ela fez com os estudantes de uma escola pública, não foi a partir, por exemplo, dos parâmetros curriculares de Pernambuco, que foi o último documento antes desse que está vigente, que se chama Currículo de Pernambuco. Esses documentos, esse documento que ela usou, na verdade, foi a OTM, as Orientações Teórico-Metodológicas. Ela tratou a saúde com os estudantes no conteúdo forró e no conteúdo quadrilha, abordando a dança. Então ela tratou das dimensões fisiológicas. Olha, quais são as partes do corpo em que se trabalha de forma majoritária? Quais são as valências físicas que a gente utiliza? Quais são os substratos energéticos que a gente utiliza? Mas não ficou nisso. Ela foi discutir outras danças depois e aí procurou abordar danças que são tratadas nas favelas do Recife, porque ela deu aula numa escola que é no bairro de Boa Viagem, que é uma área nobre, mas não era na área nobre do bairro, é numa área mais periférica. Então ela explicava, vinha com a realidade dos estudantes, tratou temas como machismo, como violência, uma série de temas que foram tangenciados e que ela deu um trato de saúde a isso. O importante é a gente entender que o lugar da educação física na escola não é apenas de fazer com que o estudante incorpore hábitos e nem de entender que a saúde se relaciona apenas com mudança de parâmetro. Mudança de parâmetro, eu digo, olha, o menino tem que aprender sobre fisiologia para melhorar. Como é que ele faz? Não. Uma crítica a uma abordagem da aptidão física relacionada à saúde, ela não pode se dar, ao menos não deveria, se dar de maneira monotemática. Que é o quê? Beleza. A aptidão física relacionada à saúde, ela tem um limite, porque ela visa apenas mudar comportamentos. Então eu vou pegar o mesmo conteúdo e ficar somente nisso. Você viu que eu dei, por exemplo, 2 exemplos da minha prática e da prática da Anatécia. Então, eu não posso ficar... A saúde foi conteúdo e na outra ela foi mais um tema transversal, né? Não, mas aí é que tá. Nos dois foram conteúdos. Nos dois foram conteúdos. Entende? A questão é que a saúde, nesses casos, elas não foram objeto principal da discussão, não. A saúde era um elemento que estava presente ali de forma intencional e que tangenciava. E que o objeto principal da discussão era o tema que está sendo abordado. Qual é o tema que está sendo abordado aqui? No meu caso, ginástica. Eu trabalhei o tema ginástica durante uma unidade com estudante. Então, eles aprenderam, deixa eu lembrar aqui, porque foram 2 anos e depois de 32 o cara já fica meio chutado. Eles aprenderam... Vai piorar. É melhor nem forçar muito. Treinamento em circuito. Pronto. Treinamento em circuito, treinamento funcional. E nessa brincadeira de trabalhar com treinamento em circuito, treinamento funcional, eu voltei para eles, por exemplo, com uma discussão histórica sobre o que era a calistenia, que a gente viu no primeiro ano. Ou seja, eles aprendem o que é a ginástica na prática e fazem as diferentes relações com aquele conteúdo no transcorrer do tempo. Não apenas fixando um conteúdo dentro de um objeto específico, sabe? E aí, professor, eu não posso dizer para você como é que está hoje, porque depois que eu vim para o IFPE e me mudei para Garanhuns, eu estou no Etnos, espero não sair nunca, mas em face de uma série de situações, eu não estive presente nessas discussões do currículo de Pernambuco. Eu estou preso com a maior alegria do mundo as discussões do Instituto Federal e tentando desenvolver em outras frentes. Em relação à pergunta do Léo, né? Também tem a pergunta do Léo aí, né? A questão dessa abordagem da saúde renovada. A abordagem existe. A abordagem da aptidão física relacionada à saúde existe. Eu não sou favorável a dar outro nome, porque
E aí, para mim, não é nenhum problema falar isso, porque eu não estou desrespeitando quem faz. Mas eu tenho problema em dar nome que não é a determinadas coisas. Por que eu não posso dizer que é renovada por 2 motivos? Primeiro, porque o próprio autor não disse. O autor não disse que ele estava renovando nada. Segundo, porque ele não renovou mesmo. E terceiro, porque o nome que tem ali é aptidão física relacionada à saúde. Eu vou pegar o porquê de eu estar dizendo para você que nem o autor disse que renovou e por que não foi renovação. Porque os autores, naquele contexto inicial, eles não renovaram uma coisa, eles romperam. Eles romperam com uma forma de compreender saúde. Eles não renovaram ela, não. Quem renovou foi a ditadura militar. Eles romperam com uma tradição. Eles também não renovaram, mesmo que queira se entender aquilo como uma renovação, porque eles importaram uma referência trazida de estudos da epidemiologia que os autores tinham se apropriado e tinham estudado fora e quiseram trazer para o Brasil. E que na época foi um avanço. Com todas as críticas que eu possa fazer. Mas que naquela época foi um avanço. Mas eu não posso dizer que foi uma discussão renovada sobre um assunto, porque foi uma discussão que trouxe à tona elementos externos para o Brasil. Foi novo para nós, mas não renovou nada. Não renovou. Por quê? Porque foi uma quebra de uma tradição perniciosa, foi uma crítica, e porque eles simplesmente nada. Foi um exercício muito pesado. Eles assimilaram um conceito e trouxeram para cá. Não houve renovação. Houve uma apropriação no melhor sentido da palavra, de um conhecimento, de uma forma de compreender o conhecimento e o seu uso, a partir da nossa realidade. A crítica que eu posso fazer em relação à não adequação, ao não tratamento político, é uma crítica da minha visão de mundo. Mas aquelas pessoas que se aproximam desse tipo de referencial possam desenvolver da melhor maneira possível, desde que compreendam que existem outras e que essas outras podem coexistir. Uhum. Deixa eu colocar aqui uma pergunta do... Vou botar na ordem que apareceu aqui. José Yugni, que é um aluno nosso. Pós-pandemia, em sua opinião, a saúde ganhará um destaque maior na educação escolar? Em como? Como é o nome da pessoa? Yugni. Eu tive a mesma reação a primeira vez que eu fui dar aula para ele. Acho que ele está acostumado. Poxa. Yugni, o nome dele? Yugni. Espero que eu esteja falando certo. Então, o que ocorre? Yugni, sendo bem sincero com você, eu não sei se eu espero que seja em face disso. Que seja em face de uma doença que um determinado conteúdo ganhe maior projeção. Porque, o que vai parecer é o seguinte, é que a gente sempre vai tangenciar a nossa discussão em torno, não da promoção da saúde, mas da evidência de uma doença nova que vier a aparecer. E aí é um exemplo que a gente tem sempre na crítica a quem pensa a partir da aptidão física de forma isolada e não contextualizada. Sempre se usa a referência de a obesidade é uma pandemia. E essa pandemia custa ao governo. E essa pandemia... Gente, para além de ser uma pandemia, existe uma série de aspectos que estão por trás, que são intrínsecos a ela. Uma pessoa engorda por quê? Porque come mais do que gasta energia. Mas o que está por trás disso? Uma indústria que mostra comercial o tempo todo. Uma transição epidemiológica na forma de se alimentar no Brasil, que desde o fim da ditadura militar barateou alimentos importados de pouca qualidade em relação aos alimentos naturais. A gente tem que discutir isso com os estudantes. E isso não tem que ser a reboque apenas de uma pandemia. Porque senão a gente vai ficar tratando tudo como doença.
ao invés de fazer com que o estudante entenda a importância da saúde como algo que se produz no seu dia a dia. O lugar da saúde, Yugni, na escola, é um lugar da produção. É um lugar de, bicho, a saúde se desenvolve assim. Ah, é assim? É. Mas tem essa outra forma aqui no meu bairro, professor, que pega isso que o senhor diz, mas que não é muito bem assim. Beleza. Mas a produção da saúde é que tem que ser discutida. E não a sua relação com a próxima pandemia da vez. Isso quando pensada dentro de um referencial crítico e situado socialmente. Excelente. Excelente. Temos aqui... Yugni, eu vou deixar isso para outro, tá? Tem outra pergunta dele, eu vou botar de outra pessoa. Luiz Fernando. Quais são os paradigmas que dificultam a inserção da educação em saúde e da educação escolar? Boa, Fernando. Que pergunta boa. Vamos lá. Vê só. O problema do paradigma, Fernando, que eu vou dizer para você, não é um paradigma da educação física. É a escola. Geralmente, você lembra quando eu falei aqui no começo da fala que a gente parte de uma compreensão de que a saúde é um elemento denotativo da identidade da educação física. Só que tem um problema. Nós estamos dentro de uma escola. E a escola, desde que ela foi fundada, ela legou a disciplinas que se relacionam com o fazer corporal comum. Que no caso não era educação física o nome, mas ginástica, arte. E quando eu digo artes, é arte manual mesmo, ofícios e outras coisas. Um segundo lugar. Um lugar do não conhecimento. Isso é uma primeira coisa. Ou seja, a escola até hoje reproduz isso. Um exemplo que eu vou te dar é, quando eu cheguei na minha primeira experiência de escola, que não foi o IF, eu estagiei num lugar em que as pessoas, por eu ser professor de educação física, tratavam a disciplina de uma forma bem estranha. Eu era o carregador de geladeira da escola. Eu era o cara que, quando alguém tinha uma dor na coxa, perguntava o que fazer. Eu era o cara que, se o aluno se comportasse mal, ele não ia para a minha aula, como se a minha aula fosse um prêmio. Ou seja, não é uma disciplina. Até hoje. É um fazer pelo fazer, como a professora está dizendo aí. Aliado a isso, existem duas coisas que o professor Luiz Carlos de Freitas vem falar a respeito da escola dentro da sociedade capitalista. Que é a fragmentação do conhecimento. O conhecimento ele é fragmentado tanto em disciplinas como em campos do conhecimento, como também a falta de relação entre aquilo que a gente aprende com a prática social do estudante. Meu amigo, eu digo isso para vocês, desculpem eu ter que dizer isso para vocês, e se isso parece algum tipo de soberba, viu, Bruno? Mas eu falo para você dessa experiência que eu tive com os meninos no contexto da ginástica, com um orgulho tão grande, porque nem eu acredito que eu fiz isso. Eu não acredito que eu fiz isso, porque eu fui acostumado, não pelos meus professores, mas por não ver a possibilidade, no contexto da escola, de fazer esse tipo de coisa. E eu sou professor no Instituto Federal. E aí não é culpa do Instituto, nem dos professores, mas da tradição da escola, em dizer que a educação física, somente a ela, cabe fazer determinadas coisas. E eu não sei se eu vou querer conversar com ela. E aí quando vai se discutir saúde, no contexto da educação física, ainda é com o ranço tradicionalista de dizer: olha, vamos ver aí para fazer um projeto para esse menino perder peso, correr, ficar melhor para o seu desempenho no Enem. Ou seja, eu não produzo conhecimento. Isso que eu mostrei para vocês aqui no exemplo, e que vai ser um capítulo de livro, não serve como conhecimento desenvolvido. Então, a gente está situado por isso ainda. Estamos presos a isso. Então, essa nossa situação, dentro da escola, como professores de educação física, nos limita demais. E aí não é culpa de uma ou outra abordagem. E nem culpa dos professores. Tem gente que faz pesquisa no sentido de procurar o erro do professor.
Eu prefiro observar onde o professor está inserido. Obviamente que eu fiz críticas às formas como alguns professores, na minha investigação, tratavam o lugar da saúde. Mas, junto da crítica, eu disse, beleza, mas essa pessoa está aqui, ó. Ele está numa escola em que não tem uma quadra, que é no sol quente, em que a menina só tem ela para falar sobre gravidez. Não tem o pai, não tem a mãe, e já chegou na escola grávida. Então é muito complicado. Então a gente tem que ter um cuidado na forma de criticar, porque muitas vezes se denota o seguinte, que uma aula de qualidade de educação física em relação à saúde evidencia uma relação de eu consigo fazer o aluno se mexer muito, então é uma aula de qualidade. Se eu não consigo, não é aula de qualidade. A qualidade em uma prática pedagógica está em fazer com que o estudante saia com conhecimentos estruturados na sua mente depois que você terminar ela. Para onde esse conhecimento vai, depende da abordagem que você vai utilizar. O Nino está comentando aí. Quero mais perguntas. Deixa eu ver aqui. Não, eu vou botar a do Yugin aqui, a segunda do Yugin, então. E aí, qual a sua opinião sobre o conteúdo de saúde e educação física escolar posta na BNCC? Segunda pessoa que faz essa pergunta, a primeira encerra, eu acho que a gente encerra nessa pergunta, né? Por causa da hora também. Para mim tá tranquilo. Em relação à BNCC, tem um conjunto de críticas que são feitas, tanto em relação à sua forma de estruturação, que quando vai para o ensino médio trata muito mais como competências a ser tratadas, e a educação física deixa de ser componente curricular a partir do ensino médio, né? Ela ganha uma outra forma de tratamento. Mas na BNCC a gente vai ver um problema muito sério, pelo menos no início, na sua organização, como eu posso dizer, que faz o que eu critiquei aqui, né? E não é porque eu critiquei que está errado, não. É porque ganha outra conotação. Vê só. Quando eu vou pegar a ginástica, por exemplo, e vou transformar a ginástica em um conteúdo, e vou colocar um conteúdo chamado exercício físico, e eu separo da ginástica, eu doto aquele exercício físico um caráter que talvez não responda àquilo que de melhor tem se produzido na escola, no âmbito da discussão sobre as práticas corporais, que tangencia a relação entre a cultura. Entender o lugar da educação física na escola é o lugar da cultura. Seja cultura corporal, seja cultura corporal de movimento, quando a gente vai pensar numa perspectiva crítica. Se o documento, a BNCC, falava a partir da cultura corporal de movimento e tratava a partir das práticas corporais, quando eu crio esse conteúdo, essa unidade à parte em que eu vou tratar de exercício físico, eu vou dizer que o exercício físico não está dentro da ginástica. Que ele existe por não estar dentro da ginástica, ele não tem contexto onde ele acontece. Ele é um mero 1 mais 1, 1 mais 1 mais 1 e acabou. Só tem um problema, Bruno. Escola e currículo é um espaço de poder. E não existe vácuo quando a gente fala de poder. Pergunta a Michel Temer? Não existe, não. A pessoa vai lá e assume mesmo. Quando a gente coloca o currículo, quando a gente coloca um conteúdo e um tema como esse, dentro de um referencial que se pauta pela discussão da cultura, eu dou a ele uma prerrogativa que outras instâncias e outras instituições que não estavam até então, a verdade é essa, preocupadas em discutir currículo de um ponto de vista que não fosse de modificação de aptidão física, adentrem a escola. Não é um problema de entrar na escola. O problema está na forma como eu entro e como eu legitimo aquela entrada. Eu já tive uma discussão durante uma aula, inclusive no mestrado, com um doutorando que dizia o seguinte: vocês também só querem ficar na escola sozinhos, não querem dar espaço para ninguém, e não sei o quê. Aí o meu amigo me diz uma coisa: não tenho problema em aceitar a sua forma de compreender o lugar da saúde na escola. Mas me diga uma coisa: você e eu somos professores de educação física e licenciados. Quantos livros sobre currículo você leu?
Aí ele, nenhum. Aí eu li vários sobre saúde e epidemiologia e eu posso falar com você sobre isso. Então você não pode falar sobre um assunto sem ter estudado ele. Eu não posso falar de escola sem estar dentro da escola, produzindo conhecimento na escola. Mas ao mesmo tempo também, Yugni, tem uma contradição nas duas críticas, tá? A primeira contradição é, beleza, cara, eu tenho que hoje, em 2020, olhar para esse conteúdo que se relaciona com o universo fitness e exercício físico e saber que eu também tenho que tratar. Porque ele faz parte da prática social dos estudantes. Ele faz parte da prática social dos estudantes e ele tem que ser tratado. Eu não posso olhar... desvinculá-lo de uma sistematização maior que lida com a ginástica, né? Isso, exatamente. A crítica que a gente tem que fazer é não tratá-lo como algo à parte e não tratá-lo como um movimento no qual o estudante apenas vai reproduzir, vai apenas mudar hábito. Não. O lugar desse exercício, desse fitness, tem que estar garantido na discussão sobre ginástica. Mas o estudante tem que ser formado para entender que a ginástica é o conjunto de práticas corporais sistematizadas e que tem uma série de elementos que se relacionam com treinamento esportivo, condicionamento físico, ginástica esportiva nas suas diferentes manifestações, ginástica para o lazer, ginástica para o trabalho. Eu falei alguns para vocês. Então o estudante ele tem que saber que esse fitness tem que estar ali e que no contexto desse fitness só ganha relação e aprofundamento se e somente se o professor conseguir fazer com que o estudante entenda que o fitness é mais uma instância. Senão o estudante sai pensando que só tem aquilo. Quando ele pode desfrutar da ginástica para diversas coisas, dentre elas o lazer. Então é de suma importância a gente entender, saber fazer a crítica, mas não fazer uma crítica positivada. Eu não posso olhar para o fitness e para a discussão sobre a aptidão física relacionada à saúde com um olhar voltado para 1994. Eu estou em 2020. Em 1994 eu ainda tinha cabelo. Eu não tinha bem, mas cabelo eu tinha. Então, não adianta. Nessa você ganhou de mim também, que eu ainda tenho um pouquinho. Cara, João, foi muito bom. Tá? Eu acho que a galera concorda comigo que foi um momento de muito crescimento. Eu anotei algumas outras questões aqui, mas já são 18h40, era para terminar às 18. E acho que a gente pode, eu tenho certeza que a gente vai, a partir desse momento, eu pelo menos eu tenho certeza quanto a mim, mas eu acho que o grupo da qual eu faço parte vai ter interesse em a gente estreitar relações contigo e com o Etnos, e a gente fazer outros momentos como esse. A professora Vanina dizendo aqui que já quer outra live. De fazer outros momentos como esse. Se quiser a parte 2, é só dizer o dia, a gente senta. Quando eu for para Arapiraca, quando isso tudo terminar, a gente senta ali naqueles espetinhos que tem ali, faz uma conversa, uma roda. A gente não perde, não tem isso não. Maravilha, maravilha. Muito obrigado mais uma vez pela sua disposição e pela aula que nos deu. E lembrando que isso vai estar, tanto a primeira parte quanto essa, vai estar gravada disponíveis tanto no Instagram quanto no YouTube. E acho que é isso, cara. Agradecer, foi muito bom. Tá? Eu agradeço também a você, Léo, Bruno, pela oportunidade. O professor Léo aí, que também fez o agradecimento, né? É um movimento muito importante, gente, a gente fazer as discussões sobre as temáticas que nós gostamos. E aí eu estou vendo que tem muito professor de estudante de graduação aí, né, nesse espaço. Entender, gente, que nós, enquanto professores, vocês muitas vezes veem a gente aqui, na live, na correria, mas isso aqui é fruto de investimento. E não é investimento meu, João, é investimento público em educação de qualidade. Não existe produção de conhecimento de qualidade em nível científico fora das universidades públicas. Então, gente, respeite a sua formação. Não se deixe levar por discussões que tangenciam e que colocam a ciência
fora do lugar dela. Se vocês estão gostando disso que eu estou conversando com vocês aqui, é porque, por sorte, e eu digo por sorte mesmo, eu tive a alegria de dividir uma sala de aula com o professor Marcílio, com o professor Marcelo Tavares, com a professora Lívia, com o meu amigo que entrou aqui, o Alan, porque essas pessoas me deram a oportunidade de crescer a partir da produção do conhecimento. Fora disso, gente, não tem produção de conhecimento qualificada no Brasil fora das instituições públicas. E não sou eu quem estou dizendo, desculpa. São os dados. Então, cara, valorize os professores de vocês, um professor que procura, num momento como esse, tão difícil, encontrar um sujeito de Pernambuco que discute a temática para trazer para vocês. Merece todo o respeito e toda a admiração de vocês, certo, gente? Então, Bruno, professor Léo, fiquem à vontade para me convidar quantas vezes a gente quiser, não apenas para a gente falar sobre essa forma. Eu juntamente com o pessoal do Combrace, estamos desenvolvendo, juntamente com o professor Victor, estamos desenvolvendo projetos no futuro para democratizar a discussão a respeito da saúde dentro de uma perspectiva crítica. É isso que está faltando para a gente, sabe? A gente está precisando fazer essa ampliação de discussão para que nós tenhamos uma pluralidade de ideias. E aí a minha luta tem sido nesse contexto, não sendo um sujeito monotemático também, gente, não seja monotemático, não fala somente sobre saúde, não. Consiga falar sobre dança, sobre ginástica, sobre o Diabo 4, porque isso dá a você a possibilidade de conversar com um cababom como esse Bruno aí. Que a gente aprenda bastante. Tá bom? Obrigado pelas palavras. Mas aí, pela compreensão da universidade, né, desse processo que às vezes a gente passa por muito perrengue. Você sabe disso também, e a gente mesmo assim estamos buscando cada vez mais melhorar a formação dos nossos estudantes. Agradeço demais e vamos sim, a gente vai estreitar laços para ter certeza. Galera... Qualquer coisa, gente, ô Bruno, qualquer coisa você vai falando comigo, porque à medida em que eu tiver algum tipo de documento, material, eu entrego aí para vocês, para a gente poder fazer uma discussão mais depois. Maravilha. Beleza? Combinado. Gente, abraço a todo mundo, mais uma vez, valeu. João. Tudo de bom para vocês, cuidem-se. Vamos, valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço.